Bom, pessoal, aqui é Matheus Beirão do arremateimóveis.com. Hoje eu estou aqui com o advogado Dr. Rodrigo Martins, especialista em leilões de imóveis. Primeiramente, obrigado por estar participando com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para vocês vai ser muito importante hoje estar escutando o Dr. Rodrigo. Ele já é um conhecido meu já há algum tempo, é o que eu falo, brinco com ele, que ele é o meu guru. Eu tenho aprendido muito com ele sobre leilões de imóveis nos últimos tempos. E hoje você também vai poder absorver um pouquinho desse conhecimento dele, porque hoje especificamente a gente vai falar sobre os riscos dos leilões de imóveis. Então, doutor Rodrigo, eu tenho recebido vários e-mails, na verdade algumas pessoas fazem comentários lá no nosso site, com alguns receios, algumas dúvidas sobre o negócio. E uma delas que eu acho que é comum de várias pessoas, as pessoas têm receio, eu imagino que como são iniciantes, que vão ter maiores dificuldades para começar ou até para competir com outros investidores mais experientes. Nessa questão, é possível uma pessoa começar nesse negócio do zero, chegar no leilão e arrematar um imóvel? Bom, Matheus, tudo tem um início, né? E o temor que as pessoas têm é porque percebem que algumas pessoas já estão lá do outro lado do rio. E o início realmente causa o temor, né? Porque a pessoa não tem informações, a pessoa ainda não detém conhecimento, e a falta de informação e a falta de conhecimento gera realmente um questionamento se a pessoa seria capaz de entrar num determinado mercado. E quando a gente fala de mercado, já tem aquela concepção de que há riscos, enfim, há o temor de perder dinheiro. Mas o leilão, ele tem riscos, claro, nós vamos falar sobre ele, mas é um tipo de investimento que todas as pessoas podem entrar. E não existe essa coisa de máfia, né? A gente ouve muito falar sobre máfia, né? Não tem jeito de entrar porque é impenetrável no mercado de leilões. Isso é mito, é balela. O que existe são informações desencontradas, informações desorganizadas. Não existe um órgão específico para cuidar de leilões, mas é um procedimento que está todo pautado pela lei. E além de ser pautado pela lei, sempre são eventos públicos, não existe leilão de portas fechadas. Qualquer pessoa que detém conhecimento, que busca as pessoas corretas, profissionais capazes de ajudar, essa pessoa vai ter condições de entrar no mercado de leilões, operar no mercado de leilões, arrematar imóveis e se sair muito bem com lucro nesse tipo de investimento. E na verdade, quais são os riscos que a pessoa tem ao entrar nesse negócio? Eu imagino, porque é o seguinte, algumas pessoas, eu hoje, no que eu já vivi, eu conheço os riscos, igual já falei para o pessoal, eu aprendi muito nesse negócio, errando, acertando. O meu início foi muito difícil, mas e algumas pessoas têm me perguntado quais são realmente os riscos, se tem risco de perder dinheiro, se tem risco de não conseguir tomar posse do imóvel, enfim, quais são os riscos reais para as pessoas que estão iniciando esse negócio, para elas entenderem quais são os riscos para esse negócio. Entendi. Matheus, muito boa a sua pergunta. Um dos maiores questionamentos que com mais frequência que chega até a mim é realmente sobre os riscos. Dizer que os leilões não têm risco, a gente estaria mentindo aqui para o ouvinte. Mas por incrível que pareça, os riscos são menores do que os investimentos financeiros convencionais, como bolsa e aplicações financeiras. Eu vejo dois riscos que são importantes da gente ressaltar aqui. O primeiro deles é a questão da arrematação acima do valor de mercado. Não só acima do valor de mercado, mas às vezes a arrematação está condizente com o valor do mercado, mas o imóvel ele tem despesas, tem custos ali que vai implicar numa revenda com prejuízo. É muito importante o investidor que quer entrar nesse mercado compor os custos do imóvel para fazer a operação. Por exemplo, tem imóveis que têm dívida de condomínio. Dia 30 agora a gente vai participar de um leilão, por exemplo, que o imóvel tem mais ou menos R$45 mil de despesas entre IPTU e dívidas de condomínio. Mas o valor que ele foi avaliado é muito inferior e provavelmente, pelo que a gente está prevendo, o valor de arrematação vai ser muito inferior ao valor de mercado. Então, quando eu pego o valor dos custos,
agregado, né, somado com o valor da arrematação, a gente tem condições ainda de revender com um lucro considerável. Então, se houver planejamento, se houver composição do custo e se o investidor estiver bem orientado, ele pode fazer uma arrematação segura que ele vai ter aí bons resultados ao final. O segundo risco que eu vejo é a questão da liquidez. Da mesma maneira, esse conhecimento, esse planejamento e essa composição de informações na hora de arrematar um imóvel pontualmente, por que eu digo um imóvel? É muito importante o investidor ele separar 3, 4, 5, 10 imóveis e trabalhar em cima desses imóveis. E aí sim compor os custos e escolher qual desses ele vai realmente investir o dinheiro dele. Se ele não faz esse planejamento, o que vai acontecer? Ele pode fazer o depósito e ter dificuldades para desembaraçar esse imóvel, seja pela falta de informação ou seja pela falta de ferramentas adequadas para desembaraçar. Então esse dinheiro pode ficar parado lá por um prazo maior do que ele esperou, né? Maior que ele tinha previsto. Então esses são os dois riscos que eu vejo. Mesmo assim, por exemplo, vamos só colocar um exemplo aqui de uma pessoa que investe dinheiro e fica e tem a dificuldade de desembaraçar esse imóvel dentro de um ano. Normalmente a gente tem situações aí, não é difícil de descobrir na internet, por exemplo, você conseguir fazer uma arrematação com 40% abaixo do valor de mercado e fazer uma revenda com 20, 30, 40, às vezes até 50% a mais do dinheiro que ele investiu. Qualquer investimento financeiro hoje, né, bolsa, fundo de renda fixa, investimento financeiro de uma maneira geral, não vai te dar um lucro desse no período de um ano, mesmo que o dinheiro fique parado lá nesse período. Então, é um risco que a gente fala que é o risco de liquidez e o risco de perda de dinheiro com arrematação inadequada. Então, são riscos pequenos, que eu considero pequenos, de forma que se o investidor fizer um investimento orientado, ele vai ter grandes chances de sucesso, né, no mercado de leilões. Todo leilão que eu entro, eu defino uma meta de compra, uma meta de arrematação, isso porque eu já tenho pré-calculado também as dívidas do imóvel, que eu já analisei as dívidas do imóvel, condomínio, IPTU, algumas coisas que o Dr. Rodrigo falou. Então, esse imóvel especificamente, que era um apartamento que eu estava interessado, eu tinha essa meta definida, só que teve uma pessoa, um outro participante do leilão, que superou isso, ele começou a lançar acima do que eu estava querendo. Então, eu simplesmente parei e falei assim, não, agora passou da minha meta e saí do leilão. É interessante você falar isso, Matheus, porque quem já teve a oportunidade de participar de leilão sabe que é um evento onde a emoção está ali à flor da pele. Exatamente. Então o que acontece? Eu digo que é muito parecido com jogos de azar. Quando você faz um lance e uma pessoa do seu lado cobre o seu lance, né, ainda que seja por um valor mínimo, a gente fica tentado a dar um lance superior. Isso é uma estratégia errada. É muito perigoso, né? E é muito perigoso. E aí que entra a importância, né, de saber o limite, saber onde parar. Quando a gente fala que é necessário ter um planejamento, e esse planejamento também tem um limite de arrematação, é ali que você tem que parar. Nem mais e menos, se for possível, né? Mas se houver o limite, uma pessoa do seu lado fizer uma arrematação por um valor maior do que você planejou, para e é hora de ir para outro imóvel. Assim você tem um controle e cria o hábito também de trabalhar com limites. Bacana, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço. Gente, pessoal, como de costume, aqui embaixo tem um campo de comentários. Deixa lá um comentário pra gente. Na verdade, hoje você vai deixar um comentário pro Dr. Rodrigo. Escreve lá o que você achou dessa conversa que a gente teve, o que você achou do que ele falou hoje. Escreve lá e até o próximo vídeo.